Oi, gente, muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, que saiam melhores ainda depois desse papo que a gente vai ter aqui. Hoje eu quero falar para aquelas pessoas que se sentem mal quando percebem que tem um pouco de inveja. Sabe assim, quando você olhou ali na internet e parece que a vida de todo mundo está melhor que a sua, parece que está todo mundo bem, feliz, próspero, com saúde, conquistando os sonhos e às vezes você se sente meio estagnado. E aí, quando se sente assim, compara a sua vida com as outras pessoas ao seu redor e ficam com um pouco até de vergonha, né? Às vezes a gente olha e fala, cara, eu tô com inveja, isso é muito feio, eu sou uma pessoa horrível. Mas aquieta seu coração um pouquinho, porque, de verdade, não competir é um privilégio. É um privilégio de quem não está sobrevivendo. Mas o nosso ambiente não é propício para não sobrevivência. Tudo que a gente está fazendo aqui nesse mundo é tentar sobreviver, sem perceber que isso tem um prazo de garantia, né? Que tem uma data de validade, que inevitavelmente, em algum momento, cada um de nós aqui não vai mais estar aqui. A nossa vida aqui nesse plano, nesse planeta, ela é limitada, ela é finita. E o nosso tempo aqui nesse planeta também tem um propósito, né? Agora, quando esse propósito ele está atrelado a conseguir provar o seu valor, a conseguir conquistar as coisas, ter mais dinheiro, quando isso é o que mede o quanto você se sente uma pessoa feliz, próspera, de sucesso, você vai cada vez mais e mais estar em estado de sobrevivência. E aí, inevitavelmente, você vai competir e vai se comparar. Se a gente se inspira na natureza, uma gazela não pode se dar ao luxo de não correr de um leão, porque ela está sobrevivendo. Nessa competição, se ela perder, ela perde a vida. E esse programa que a gente tem de sobrevivência, que nos torna aqui animais vivendo no mesmo território que qualquer outro bicho, faz com que a gente fique correndo todo dia por sobrevivência, para fechar mais um contrato, para conseguir mais um cliente, para sobreviver, para poder provar para a família que os seus anos de estudo e investimento que seus pais tiveram em você não foram a custo de nada, né? E a gente fica o tempo todo tentando justificar as nossas escolhas baseadas nessa sobrevivência. Então, você está sendo a gazela que está aí tendo que correr para sobreviver, para lutar pela sua vida, ou você está na tranquilidade do leão que sabe que na hora certa tudo vai vir para você e você vai atacar. E o leão também está sobrevivendo nessa dança, né? Então, o que que faz a gente, quanto seres humanos, sermos diferentes dos outros animais? É a capacidade de criar, é a capacidade de perceber que nós estamos inseridos naquele mundo e que a gente tem uma participação nesse mundo que pode ser diferente, que a gente tem a possibilidade de criar tecnologia, de melhorar a nossa vida para não ter que sobreviver. E às custas disso, a gente está hilariamente, né, assim, ironicamente, fazendo algo muito pior, tendo menos qualidade de vida, menos tempo para poder celebrar, contemplar, usufruir das coisas que a gente conquista do que os nossos pais. Né? Eu não sei, eu sou da geração dos anos 80, nasci em 84, e eu lembro que meus pais iam sempre visitar os amigos, a família, a gente tinha tempo de qualidade. Hoje, quantas vezes você vai para a casa dos seus amigos, joga um jogo, só conversa e vive a arte da celebração, a arte da convivência? Então, a gente tem que olhar para esse recorte que nós estamos vivendo, geracional, de uma geração que aprendeu a se comunicar através das telas, né? Os millennials, que é a geração que eu faço parte, a gente é a geração da tecnologia, né? Nascemos aí na internet de escada, a gente não nasceu, ainda não tinha internet, né? Mas na nossa juventude, na nossa infância,
A gente tinha que ficar acordado de madrugada para poder se comunicar com os nossos amigos. Mas na época a gente se comunicava com os mesmos amigos da escola. Depois a gente descobriu que podia falar com pessoas de todo mundo. Então isso vem mudando paradigmas. E essa mudança de paradigmas, como tudo na vida, ela vem na base da experimentação. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, mas eu acredito que chegou no momento da gente observar que algumas coisas importantes se perderam nesse caminho. E chegou a hora de um resgate do convívio, um resgate do amor, da entrega, da conexão pessoa com pessoa, ser humano com ser humano e natureza, ser humano e ambiente, porque a gente está vivendo muito no ambiente digital, né? E eu me incluo nisso também. E o que traz isso para a nossa vida? Mais competição. Curiosamente, me parece que a natureza humana, ela não aprendeu a viver sem precisar sobreviver, apesar de termos muito mais capacidade de viver cada vez mais anos, de melhorar as nossas possibilidades de descanso. Me parece que isso tem sido o oposto, está todo mundo correndo, está todo mundo querendo dar certo, querendo aparecer, tentando decidir qual a notícia que leu das 500 notícias daquele dia que realmente tem relevância, que realmente valem a pena. Hoje a gente fica preocupado de compartilhar alguma coisa e ser inteligência artificial. Então, o que isso tudo, né, traz pra gente? O nosso corpo, ele está sempre em estado de alerta e sobrevivendo. Essa capacidade do corpo de lutar por sobrevivência, ela é conectada com tudo, com os nossos hormônios, com o nosso espírito. E conforme a gente está inserida no ambiente de competição, não competir é um privilégio. E a gente tem algumas camadas de privilégio. Tem o privilégio econômico, né? Muitas vezes a pessoa está bem de vida, não precisa de mais nada, ela não tem por que competir, ela não tem por que se comparar, porque a vida está a salvo. Quando você tem todas as suas necessidades supridas, você come bem, você dorme bem, você se exercita, você consegue ir ao banheiro todo dia, o seu corpo entende que está tudo bem, que ele não precisa lutar, que ele não está em guerra. Conforme você vai se desconectando disso e come uma besteira, tá na urgência, vai sempre para o fast food, e aí tem menos tempo de qualidade para as coisas que são essenciais, como o autocuidado, você se insere na sobrevivência. E eu tenho visto muita gente que tem todas as possibilidades de não estar competindo, não se satisfazendo, querendo sempre mais. E isso também é uma coisa que divide a gente de todos os outros animais, é o desejo. Conforme nós desejamos, nós nos tornamos criadores e conquistadores. Agora, o quanto está custando essa necessidade sua de conquista, né? Qual é o privilégio que você já adquiriu e que não está conseguindo pausar para celebrar as conquistas que você já teve? Será que você está percebendo que já tem o suficiente e que tudo que vier a partir de agora é lucro? Ou melhor, lucro não, porque lucro ainda deixa a gente nessa lógica de competição, de domínio, né? Que tudo que vier a partir de agora é mais abundância, mais bênção, e que você vai poder transmitir tudo isso que você recebe para todas as pessoas ao seu redor e as pessoas que você ama. Eu tenho exercitado muito isso, de entender que está tudo bem, né? Às vezes a gente quer uma coisa, luta por uma coisa, tem um ideal, não consegue nem saber o quando que vai ser esse ideal da suficiência e aí não celebra. Então, quero que hoje você pare e celebre cada pequena conquista que fazem você ser você hoje. Então, sabe, se você hoje tem o privilégio de ter uma casa, um teto, comida de qualidade, uma família com saúde, isso é tudo que você deveria querer. Todo o resto, qualquer outra coisa que você deseja, é justamente aquilo que torna você humano e criador da sua realidade. Não deveria ser a razão de você tentar
se tornar mais de bicho e competir e comparar. Então, com certeza, não competir é o privilégio de quem se sente grata. Como que você se sente hoje? Pelo que você tem gratidão? A abundância, ela é conectada com a gratidão, né? Tem um estudo que mostra que uma gazela, depois de lutar pela própria vida e sobreviver, ela só se sacode, regula o sistema nervoso dela e não vive com trauma. Ela vive bem, vive feliz e continua vivendo a vidinha de gazela dela, junto com as outras gazelinhas, né? Feliz da vida. Por que que a gente se traumatiza tanto? Porque a gente não sabe mais se regular e reconhecer quando está tudo bem. A gente está sempre esperando algo pior. Mas isso também é uma habilidade humana, né, de aprender com os erros do passado. Só que a gente tem que observar que esses erros do passado são conectados com as experiências dos nossos ancestrais e os erros dos nossos ancestrais que fizeram eles sobreviverem estão programados no nosso DNA. Né? Esses dias a minha médica integrativa falou assim: Mana, você tem a conta lenta? Eu falei: a minha conta é lentíssima. O que que é esse gene, né? É um gene que vai definir qual é a sua perda metabólica, enfim, eu não sei porque eu não sou geneticista, mas é um gene ligado muito às pessoas da região da Itália e algumas pessoas, enfim, não sei exatamente de onde, mas são aquelas pessoas que se acostumaram a ter uma reservinha de gordura para poder atravessar aí, grandes tempos de frio. Então, o metabolismo é naturalmente mais lento para poder se adaptar ao clima. E lógico que tem essa predisposição genética, né? E que é ok. Se a gente olha uma das regiões mais longevas na Sardenha, a gente tem lá aquelas nonas mais cheinhas e tal, mas que caminham muito, que têm momentos de celebração, que cozinham juntas, que têm um grande senso de pertencimento, de comunidade. E é isso que promove a saúde da gente, né? Então, eu vou colocar a culpa na minha conta lenta? Não, eu vou celebrar a vida como meus ancestrais faziam. Vou cozinhar junto com meu marido todo dia. Vou na feira, vou conversar com os feirantes, vou chamar eles pelo nome, né? Conforme a gente usa aquilo que está programado no nosso organismo, que poderia ser negativo, e a gente usa isso ao nosso favor, a gente para de lutar contra a nossa natureza, né? De lutar contra quem a gente é. E em determinados momentos de luta, você vai estar atento e regulado para conseguir ir lá lutar e conquistar seus sonhos. Mas nos momentos de celebração, você vai relaxar. O que está faltando é retomar esses momentos de união, de celebração, de relaxamento, porque é nesses momentos em que a nossa melhor parte, que é a nossa parte criativa e autêntica, ela surge. Então, mais uma vez, não competir é um grande privilégio de quem é pertencente. Quem se sente pertencente não precisa competir, porque sabe que o seu lugar no seu território e no seu núcleo está garantido. Se você não reconhece o seu lugar, você sempre vai estar em estado de sobrevivência. Como que a gente sai do estado de sobrevivência efetivamente? Criando vínculos de qualidade, aprendendo a conversar, aprendendo a não julgar e não punir. Claro que a gente é programado para fazer tudo isso, então é um exercício também exclusivamente do ser humano. Quando você fala assim, ai, fulano é isso, é aquilo outro, às vezes é mesmo, às vezes a pessoa é difícil, às vezes a pessoa é lenta, ou às vezes a pessoa é muito ansiosa, ou às vezes a pessoa é insistente. E será que essa pessoa tem lugar no seu núcleo? Será que você está aberta para a vida sem estar tentando competir com uma pessoa que talvez não vá ter chances, né, com você? Ou você está colaborando, sendo generosa com essa pessoa? É um exercício diário, gente, porque realmente a crença central da nossa sociedade é de que a gente tem que chegar num objetivo, né? De que a gente tem que bater meta. Então, o que é legal a gente pensar?
Em que núcleos você quer pertencer? Será que você cabe nesse sistema no qual você está inserido? Qual é o melhor sistema para você se inserir? Né? E conforme você vai entendendo isso, você vai colocando a sua natureza ao favor do sistema e vai recebendo os nutrientes através das outras relações que você tem desse ambiente para conseguir se sentir em paz. A verdadeira paz, ela só surge quando nós nos sentimos a salvo, pertencentes, seguros e criativos. E para se sentir assim, você tem que saber quem você é. Se você não sabe quem você é e está tentando descobrir, esse canal é para você. Me segue também no Instagram, @manamalta, e fica de olho, porque sempre que eu trago um conteúdo novo aqui, em seguida, na mesma semana, eu trago uma meditação para a gente praticar, sair desse estado de sobrevivência e se abrir para novos paradigmas, sem ser através do sofrimento, mas a partir de uma conexão e de um entendimento profundo da inteligência inata que está reservada em cada célula do seu corpo. Muito obrigada por você chegar até aqui. Eu sou a Mana Malta, sou neuropsicanalista e também Theta Healer e outras técnicas de cura energética, né? Muitas vezes pessoa tem medo de falar cura porque parece que cura é você se curar instantaneamente, né? Mas os processos de cura são os processos de regeneração para que a gente retorne para quem a gente é e possa exercer a nossa melhor parte aqui no mundo e brilhar. Né? Então, muito grato por vocês estarem aqui. Um beijo grande e lembrem-se de se conectar com quem você verdadeiramente é, porque milagre gosta de compromisso.